mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir. Se a cada momento estamos bem perto de submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. Amor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobres, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração vive em calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra, céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Olá, meus irmãos da Igreja Batista Pioneira no Rio Vermelho. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rubens Nascimento, sou pastor aqui em Araucária, Paraná, e gostaria de compartilhar um texto da palavra com os irmãos nessa noite, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, que diz assim: Quando caiu a tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do lago. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Mas logo se levantou uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, até que ele ficou quase cheio d'água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada, cheio de inquietações.
Eles o acordaram, bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor nem se importa. Então ele repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se. O vento parou e houve uma grande calma. Ele perguntou-lhes: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm confiança em mim? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? Bom, a vida, irmãos, é cheia de aventuras, não é verdade? Viver é um grande desafio. Para algumas pessoas, até acham viver uma coisa simples, mas eu acho que sobreviver é uma coisa simples. Aquela ideia de deixa a vida me levar. Isso é uma coisa simples. Mas ter uma vida de significados é uma coisa difícil. Principalmente quando a gente fala a respeito da vida cristã. Porque a vida cristã, ela não pode ser somente deixa a vida me levar. Ela tem que ser a vida que Deus quer que a gente tenha. E muitas vezes, para a vida que Deus quer que a gente tenha, a gente precisa trabalhar nela, a gente precisa passar por algumas circunstâncias na vida, Deus precisa trabalhar em nós para que a gente possa realmente desenvolver a vida como Deus quer que tenhamos. E os discípulos de Jesus começaram a aprender isso exatamente nessa noite desse texto que foi relatado. Na cronologia do livro de Marcos, os discípulos ainda não haviam vivido uma experiência pessoal com o Mestre. Apesar deles já terem visto Jesus fazer muitas curas, se você ler os primeiros versículos, os primeiros capítulos de Marcos, você vai ver Jesus fazendo a cura da sogra de Pedro, você vai ver Jesus curando o leproso, curando o paralítico, curando o homem da mão ressequida e muitas outras curas. Mas todas essas curas, todas essas experiências foram feitas na vida dos outros, não na vida dos discípulos. Os discípulos ainda não tinham passado por essa experiência marcante com o Mestre. Mas hoje chegou o dia. O que estava acontecendo? Para a gente entender bem essa mensagem, vamos entender bem o que estava acontecendo. Os discípulos, e o próprio Jesus, eles passaram o dia inteiro atendendo pessoas. O dia inteiro atendendo as necessidades das pessoas, ensinando, pregando, ouvindo, curando pessoas. E no final da noite, Jesus chama os seus discípulos para irem para o outro lado da margem do mar da Galileia. E os discípulos foram. Só que naquele tempo, era bem provável que, principalmente naquele horário que eles entraram no mar, de que acontecesse alguma tempestade. Era comum as tempestades naquele tempo, naquele mar ali. E então, foi o que aconteceu. Uma grande tempestade veio sobre os discípulos e todos eles estavam no barco. E ali naquele barco, eles começaram a tentar fazer aquilo que eles sabiam fazer, porque alguns deles eram pescadores, e eles tentando jogar água para fora do barco, e a situação, o barco cada vez enchendo mais, a tempestade mais forte, e eles já começaram a ficar assustados com aquilo que estava acontecendo, perceberam que a situação poderia se agravar um pouco mais, e de repente, quando eles olham, e vem uma pessoa dormindo, e essa pessoa era o Mestre. O Mestre estava cansado, isso demonstra a humanidade de Jesus. Ele estava ali cansado, ele estava ali deitado na polpa do barco, dormindo, enquanto as outras pessoas estavam tentando, de alguma forma, salvar as suas vidas e até mesmo salvar o barco. E Jesus tranquilão dormindo. Ao ponto de que quando os seus discípulos olham para aquela situação e falam: Mestre, o Senhor está vendo a gente passar necessidade e não faz nada? Você não está vendo que a gente vai morrer? O Senhor não se importa com a gente? Pensa numa exclamação, numa pergunta colocada de forma de coração. Porque eles, ao verem Jesus dormindo e eles quase morrendo no meio daquela tempestade, tentando fazer alguma coisa, a mensagem que Jesus transmite para eles, ali, que eles conseguem absorver de Jesus, é que Jesus não se importava com eles, que Jesus não estava nem aí para o sofrimento deles, que Jesus não se importava com o que estava acontecendo naquela situação. Então, quando eles olham e veem Jesus parado, aquilo incomoda tanto eles que ele fala: Mestre, você não se importa com a gente? Bom, isso era o que eles pensaram. De fato, não era assim, porque Jesus estava no barco. E Jesus, muito calmamente,
se levanta, olha para a tempestade e fala para a tempestade: acalma-se, se acalma, você está muito estressada, né? Se acalma. E na mesma hora, a tempestade passa. É interessante a versão da Bíblia, a Mensagem, relatando esse texto, que ela diz o seguinte: o vento virou brisa e o mar ficou em plena calma. E Jesus completa a lição ainda e fala para eles: por que vocês estão com tanto medo? Vocês estão com medo de quê? É mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: vocês acham mesmo que eu iria morrer numa tempestade? No meio de um barquinho, numa tempestade? Vocês acham mesmo que isso ia acontecer? Vocês não viram todo o poder que eu tive para curar aquelas pessoas? Vocês não viram tudo o que aconteceu? E agora, quando é na vez de vocês ficam com medo de morrer? Se acalma. Vocês são muita pouca fé. E os discípulos, espantados com Jesus, olham para ele e falam: mas quem é esse homem que até o mar obedece? Quem é esse homem que, além de ter o poder de curar pessoas, agora também tem o poder sobre a natureza? Quem é este homem? Este homem é o nosso Jesus. Este é o nosso Deus, que tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder para resolver qualquer situação. O poder está em suas mãos. Mas o que a gente pode aprender além disso nessa mensagem? Bom, eu entendo que nós poderíamos tirar muitas lições, e você deve ter escutado esse texto outras vezes e ter tido outras experiências. Mas uma delas que fala fortemente ao meu coração é os desafios de fé. Eu gosto sempre de lembrar que os discípulos, eles estavam, principalmente nesse começo do ministério de Jesus, eles estavam ali tendo uma experiência com Jesus de treinamento. Jesus estava treinando aqueles homens, aqueles 12 homens, para que eles continuassem a obra que ele estava iniciando ali com eles. Que mais à frente, alguns anos depois, eles iam iniciar. Mas os discípulos não sabiam que estavam, de certa forma, em treinamento. Eles não tinham uma consciência completa de que Jesus estava os treinando. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus entendia o que estava acontecendo. Jesus sabia para onde estava indo, o que estava fazendo com eles. Jesus estava treinando aqueles homens para a sua obra. Jesus estava treinando aquelas pessoas para ter uma vida cheia de significados. Uma vida cheia de coisas que poderiam fazer mais à frente, que ia abençoar o resto do mundo. Jesus tinha essa consciência. E por isso ele trabalhava na vida daqueles homens. Por isso ele estava trabalhando com aquelas pessoas, dando a experiência para eles de viver uma vida cheia de significados. Então, hoje, eu gostaria de pensar rapidamente em que áreas Jesus quer trabalhar em nossas vidas com vocês. Eu queria trabalhar 3 áreas a que Jesus quer trabalhar em nossas vidas. A primeira coisa que Jesus quer trabalhar em nós é a área da obediência. Aqueles homens, eles só foram para o mar porque eles estavam obedecendo a Jesus. Eles só entraram naquele barco porque Jesus falou que era para eles irem. E uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa caminhada é obedecer às ordens de Jesus. É obedecer o que Jesus deixa claro para nós em sua palavra. Jesus ele deixou ensinamentos, Jesus deixou aquilo que ele quer que a gente faça, Jesus nos ensinou o caminho a seguir, e está tudo relatado na sua palavra. E a gente precisa entender e conhecer a Jesus através da sua palavra. E se nós quisermos obedecer ao Senhor, nós realmente precisamos interessar pelo que a palavra de Deus nos diz. Porque se a gente não entende o que Jesus deixou escrito, se a gente não entende o que Jesus quer que a gente faça, como que nós vamos obedecê-lo? Como é que você vai obedecer uma ordem que você não conhece? Então nós precisamos buscar a conhecer a Deus. E Jesus deixa muito claro no livro de João, que ele diz que aquele que obedece os seus mandamentos, esse é o que o ama. Então se você não conhece os mandamentos de Jesus, como nós vamos obedecer a Jesus? Esse é o desafio da vida cristã. Nós precisamos aprender e conhecer a Jesus, conhecer as suas ordens, lendo a palavra de Deus, buscando conhecer a Deus através dela, para que possamos realmente obedecer e ter uma vida de significado diante de Jesus. E uma coisa que eu tenho aprendido,
que uma vida de obediência nos coloca no caminho da bênção do Senhor e na condição de sermos usados por eles. As pessoas que não obedecem às suas ordens, os cristãos, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus não conhecem os ensinamentos de Jesus e consequentemente não conhecem profundamente. Essas pessoas não terão de fato a bênção do Senhor e de forma alguma poderão ser usados pelo Senhor se não os conhecem através dos seus ensinamentos. Então, uma das áreas que Jesus quer trabalhar com nós é a obediência. Precisamos aprender a obedecer, mas para obedecer precisamos conhecer a palavra de Deus. A segunda coisa que nós temos que aprender, que o texto nos ensina, é a confiar na provisão de Deus. Uma coisa que sempre me chama a atenção nesse texto é o fato de que eles só estavam no meio daquela tempestade porque Jesus havia mandado eles estarem ali. Eles só estavam no meio daquela tempestade porque Jesus ordenou que eles fossem para o outro lado do mar. E Jesus queria chegar do outro lado do mar. Se você ler o texto subsequente a esse, Jesus encontra ali com um demoniado de Gadara. E ali Jesus liberta aquele homem vai então pregar o evangelho para a sua família. E Jesus então tinha projetos para realizar. Jesus não ia morrer no meio daquela tempestade. Mas aqueles discípulos não sabiam o que ia acontecer. Então, o que eles deveriam ter feito? Confiar na provisão do Senhor, porque o Senhor queria fazer outras coisas ali naquela região. Então, quando Ele manda aquelas pessoas entrarem no mar, a responsabilidade de chegar do outro lado era dele. Jesus queria chegar do outro lado. Se ele estava no barco, o barco jamais iria afundar. Isso nos ensina a confiar na provisão do Senhor. Isso nos ensina que em meio às dificuldades da vida, nós precisamos confiar na provisão, que Ele vai chegar e vai resolver muitos dos nossos conflitos. Ele vai resolver muitas das coisas que Ele mesmo mandou a gente fazer. Ele tem todo o poder. Ele vai prover todas as circunstâncias, prover todas as necessidades, todas as coisas que precisam ser resolvidas para que a obra dele aconteça, para que a obra dele aconteça na nossa vida, na igreja, no reino de Deus. Ele vai prover, porque o Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder. E se nós formos pensar que o reino de Deus, ele não é somente as coisas da igreja, mas ele envolve também a nossa vida, se nós formos pensar por esse lado, então eu posso pensar que aquilo que Deus quer que eu faça, se eu estiver andando em obediência, e Deus mandar fazer uma coisa, Ele vai prover todas as coisas que nós necessitamos. Por exemplo, talvez você esteja hoje aí, o reino de Deus para você, seja você cuidar da sua família. Você talvez esteja com um pai doente, com um familiar doente que você precisa cuidar, e você fala, como que eu vou fazer isso? Deus vai te dar a condição. Talvez você precisa pagar a faculdade dos seus filhos, ou até mesmo você está fazendo faculdade, e fala, como é que eu vou resolver todas essas coisas? O Senhor dará a condição. Você pode querer avançar para os seus negócios, e se você está dando obediência, o Senhor quer isso para a sua vida, Ele vai te dar as condições. Se você dedicar mais tempo para a família, como é que eu vou fazer isso? A vida está bagunçada, a vida está corrida, não tem como. O Senhor vai dar a condição. E se também Deus quer implantar, e com certeza Ele quer implantar a Igreja Batista Pioneira no Rio Vermelho e as suas adjacências, o Senhor também vai dar a condição como Ele tem dado até hoje. Porque o Senhor vai prover todas as necessidades que nós temos para realizar a obra que Ele mesmo está fazendo. O Senhor é o dono da obra. Foi Ele quem chamou, foi Ele quem vocacionou, foi Ele quem planejou, foi Ele quem fez tudo. Se Ele nos chama então para fazer parte disso, não é que Ele tem obrigações, mas Ele tem compromissos com a obra dEle. E Ele nunca vai deixar que a obra dEle seja parada ou paralisada por causa da falta de provisão. Ele vai prover todas as coisas na minha vida, na sua vida e também na vida da igreja. E o Senhor tem todo esse poder. Ele dará tudo o que precisa acontecer, dá toda a provisão para que tudo que Ele planejou que aconteça no seu tempo. É interessante a frase de um missionário chamado Hudson Taylor, que ele disse: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Deus tem todo o poder. Outra coisa que a gente precisa aprender, que Deus talvez queira trabalhar na nossa vida, além conhecê-lo profundamente através de sua palavra, obedecendo seus mandamentos, também podemos confiar nele, na provisão dele. Mas outra coisa que ele quer trabalhar em nós é vencer os medos.
É impressionante como alguns dos discípulos que estavam ali naquele barco ficaram impressionados com uma tempestade, porque eles eram pescadores, eles provavelmente já tinham enfrentado outras tempestades no mar. Mas a única coisa que pode me dizer do medo que eles ficaram ali é que talvez aquela tempestade seja uma tempestade como eles nunca tinham vivido antes. E aí então sim, o medo sobrevém sobre a vida deles. Mas mesmo que a tempestade fosse difícil, fosse grande e nunca vista, eles deveriam confiar no Senhor e não ter medo. Meu irmão, isso é muito bonito quando a gente fala depois de 2000 anos lendo o texto. Mas eu duvido que se nós não estivéssemos lá também, nós também não teríamos medo daquela tempestade. Porque o medo, ele faz parte da vida do ser humano. O medo, ele faz parte de nós. O que a gente não pode deixar é ser controlado pelo medo. E quando eu falo medo, eu não estou falando medo do escuro, o medo da assombração, né? O medo das coisas de sair na rua. Não estou falando desse tipo de medo, não é esse tipo de medo. Eu estou falando do medo de fazer coisas que Deus quer que a gente faça, que a gente sabe que talvez nós não sejamos capazes. Porque existem coisas que Deus coloca para nós e você acha que eu não sou capaz de fazer isso. Eu acho que eu não tenho condição de fazer isso. Eu acho que eu não tenho como realizar isso. E Deus fala, não tenha medo. Eu estou com vocês. E se Deus está conosco, Ele vai nos ajudar a resolver todos os problemas. E vai nos ajudar a vencer todos os medos. Não foi isso que Jesus disse, que Deus disse para Josué, quando Josué estava assumindo o lugar de Moisés, e Deus queria que o povo invadisse a terra prometida e conquistasse a terra prometida. O que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué, Josué, não tenha medo, porque Deus sabe que o medo faz parte da vida do ser humano. E Josué poderia olhar para aquela circunstância e falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Acho que eu não consigo. E Deus falou, não tenha medo, Josué, eu vou com você. E é assim que Deus trata a nossa vida. Ele fala, não tenha medo, eu estou junto com você. Por mais difícil que possa parecer a vida, por mais difícil que possa parecer trilhar esse caminho, por mais difícil que seja obedecer ao Senhor, confiar na provisão dEle, ainda assim, por mais difícil que seja, não tenha medo de fazer aquilo que Deus quer. Não tenha medo de colocar o pé naquilo, a mão naquilo, o pé no mar, o mar se abrir. E não tenha medo de fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Não tenha medo, porque o Senhor ajudará você a vencer todos os seus medos. E Ele completará a obra que Ele tem para nossas vidas. Eu me lembro que quando eu estava para ir para o seminário, e Deus começou a me chamar para o ministério pastoral especificamente, eu tinha muito medo. Porque eu olhava, principalmente eu olhava meu pastor, o pastor Sebastião Moreira, ele era pastor na igreja de Camaquã, eu olhava toda a demanda da igreja, e eu olhava tudo que aquele homem era capaz de fazer, e eu ficava, meu Deus, como é que eu vou ser pastor? Acho que eu não consigo fazer tudo o que ele faz, eu não consigo ser metade do que esse homem é. E ainda assim, Deus foi falando comigo, isso é verdade, você não tem capacidade, mas eu vou estar com você, porque assim como eu estou com aquele homem, assim como eu estive com outros homens na Bíblia, assim como eu estou com o seu pastor, eu estarei com você, não tenha medo, vá, que eu vou junto com você. E hoje estou aqui pastoreando. Então, Deus, Ele vai nos ajudando a vencer os nossos medos, Ele vai nos ajudando a vencer as nossas fraquezas, porque Ele quer terminar a obra que Ele começou. E Ele vai ser aquele que vai prover todas as coisas e aquele que vai nos ajudar a vencer todo o medo. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida, mas talvez esse momento que nós estamos vivendo, essa palavra que nós estamos refletindo hoje, seja uma palavra para Deus, para nós, Deus falando conosco. Olha ali da tempestade. Olhe para as circunstâncias e pense o que Deus quer fazer na nossa vida. O que eu quero, o que Deus quer fazer através de nós. É isso que Deus quer da gente. Talvez Ele está lançando desafios de fé para nós, para que nós possamos conhecê-lo através da sua palavra. Possamos confiar na sua provisão, que Ele vai dar toda a condição necessária para que chegamos aonde Ele quer que a gente chegue. E Ele vai nos ajudar a vencer todos os nossos medos. Então, não tenha medo de viver a sua vida cristã. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a gente fica meio sem saber o que vai acontecer, eu quero desafiar você, creia no Senhor e se lance profundamente, conscientemente, aos pés de Jesus, para que Ele use a nossa vida
e para que Ele cumpra todos os propósitos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida e para a vida da igreja como um todo. Ele nunca deixará e jamais nos abandonará antes de concluir toda a obra que Ele iniciou através de nós. O Senhor está conosco e Ele não nos deixará. E Ele nos fortalecerá a nossa vida. Então, quero deixar para você, confie no Senhor. Busque conhecer o Senhor através de sua palavra. Leia a Bíblia. Medite. Confie no Senhor. A provisão dele vai chegar. E não tenha medo. Ele nos ajudará a vencer todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Que a sua semana seja super abençoada. No nome de Jesus. Amém e amém. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver,